Tem dias que o mundo parece sem cor, a alma acorda pesada, o céu tá bonito, mas o coração não acompanha. Só que mesmo quando tudo em nós parece confuso, há algo que continua gritando com beleza e ordem. A criação está dizendo: Deus ainda está aqui. Você pode estar em silêncio por dentro, mas o céu está pregando o tempo todo. Cada nuvem, cada raio de sol, cada canto de passarinho, é o Senhor dizendo: eu continuo no controle. E quem tem ouvidos na alma, sente isso. Cada amanhecer é um lembrete. O Senhor está no controle. O sol não precisa da nossa força para nascer. E a vida também não precisa da nossa ansiedade para andar. Nos ensina a confiar assim, como quem acorda e simplesmente sabe que a luz virá. Tu és Deus sobre a criação inteira, mas também és Deus aqui dentro da gente. Nos olhos que ainda choram, nas mãos que tremem, no peito que aperta, na esperança que insiste em ficar. Mesmo sem palavra, o Senhor se comunica. E hoje nós queremos te ouvir nas entrelinhas. No cantar dos pássaros, no barulho do portão, na voz do neto que grita, no silêncio do quarto fechado. Queremos perceber o teu cuidado, nos detalhes, porque a tua voz não precisa de volume para ser poderosa. O teu céu não mente. Ele diz todos os dias que o Senhor reina, que a beleza ainda existe, que nem tudo está perdido e que o Criador ainda sustenta tudo com perfeição. A nossa vida às vezes parece bagunçada, mas o sol nunca se atrasa. A lua nunca falta. As estações continuam. E isso é a tua fidelidade gritando em forma de rotina. Nos ajuda a enxergar a tua mão naquilo que já virou costume. No café de manhã, na porta que tranca, na comida que sobrou de ontem, no corpo que ainda respira. Não queremos passar mais um dia como se tudo fosse normal, porque nada é pequeno quando vem das tuas mãos. Senhor, nós te louvamos pela natureza, pelo céu que muda de cor como um quadro que o Senhor pinta, pelo cheiro da terra molhada, pelo vento que esfria o rosto, pela criação que fala sem dizer uma palavra, e mesmo assim, diz tudo o que precisamos ouvir. Mesmo quem não sabe ler, consegue ver o teu testemunho no céu. Mesmo quem não tem Bíblia, consegue entender que há um Criador. Mesmo quem se afastou, sente um vazio que só o Senhor preenche. E mesmo quando a gente te esquece, a criação continua nos lembrando de ti. Nos perdoa, Pai, por termos perdido a capacidade de te admirar. Nos acostumamos com as cores, os ciclos, os milagres diários. Nos deixamos entorpecer pela correria e pelos problemas. Nos esquecemos que o Senhor está gritando por amor em cada canto do mundo. Mas hoje nós paramos, respiramos fundo e reconhecemos: Tu és o autor de tudo. E é só por Ti que estamos vivos. Não queremos mais viver distraídos, ignorando o Teu toque nos detalhes. Queremos orar com os olhos, com a pele, com os sentidos. Queremos que até o jeito de olhar para o céu seja uma forma de adoração. A tua criação nos lembra que a vida foi feita para fluir. O sol se move, as nuvens se mexem, o tempo não para. Não fomos feitos para estagnar. Fomos feitos para viver em movimento, mas sempre em direção ao Senhor. Por isso, se hoje tem alguém aqui se sentindo travado, sem ânimo, sem saída, sem rumo, alcança esse coração com tua luz. Que a glória que enche o céu invada também essa alma. Senhor, cada raio de sol é teu sermão silencioso. Cada amanhecer é um lembrete de recomeço. Cada flor é uma prova da tua ternura. Cada tempestade também revela teu domínio. E tudo aponta para ti, até o que a gente não entende. Não queremos mais separar vida de oração, porque tudo que respiramos vem de ti, e tudo que temos é tua graça nos sustentando. Queremos viver como quem já entendeu. A tua presença está em todo lugar. Que essa oração nos faça enxergar o invisível, nos liberte da cegueira da rotina, nos devolva a sensibilidade da alma e nos transforme em gente que adora, não só com palavras, mas com os olhos e a vida. Se os céus declaram a tua glória,
então nós também queremos declarar. Mesmo com voz fraca, mesmo com dor, mesmo cansados, mesmo chorando, mas com fé, com verdade, com entrega, e que essa entrega hoje seja completa. Que o coração se abra, que o espírito se incline e que o Senhor receba essa oração simples, mas feita com todo o amor. Senhor, a tua palavra é perfeita. Não tem erro, não tem falha, não precisa de edição. Ela é luz em meio à confusão, paz no meio da dúvida, resposta quando tudo parece silêncio. Hoje nós te agradecemos por ela. Pela Bíblia que temos em casa, pela pregação que ouvimos quando mais precisamos, pelos versículos que surgem como cura no meio do caos, pela palavra viva que ainda transforma. Nos ensina a voltar para a tua voz, Senhor. Temos ouvido tanto barulho, tanta opinião, tanta distração, tanta confusão, mas queremos calar tudo para te ouvir. Só a tua voz tem autoridade sobre a nossa alma. A tua palavra converte a alma. Ela muda o que ninguém vê. Ela toca na raiz dos pensamentos errados, quebra as fortalezas mentais e planta a verdade onde só havia engano. Ela nos torna sábios, mesmo quando somos inexperientes. Ela ensina o que nem a vida ensinou. Mostra o que é certo mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Nos corrige sem nos ferir. Nos consola sem nos mimar. Senhor, queremos amar a tua palavra. Não só ler por obrigação, mas meditar com fome, buscar com expectativa, guardar como um tesouro no peito. A tua palavra alegra o coração. Quando tudo parece perdido, ela nos lembra quem tu és. Quando o medo bate, ela nos aponta para o teu amor. Quando a dor vem, ela nos envolve com consolo eterno. É nela que descobrimos quem realmente somos em ti. Ela é pura, sem mancha, sem mentira, sem engano. Num mundo onde tudo parece distorcido, a tua verdade é o que nos ancora. Por isso, queremos construir nossa vida sobre ela. Ilumina os nossos olhos, Senhor. Tira a cegueira causada pelo pecado, pela ansiedade, pela mágoa, pela falta de fé. Abre nossa visão espiritual e nos faz enxergar o que só a tua palavra revela. Tua palavra é mais doce que o mel. Ela conforta quando ninguém entende. Ela fala quando o coração está duro. Ela abraça quando tudo desmorona. Ela é tua voz escrita, sempre presente, e mais preciosa do que o ouro. Mais do que qualquer vitória, qualquer conquista, qualquer projeto ou aplauso. A tua voz vale mais do que tudo, porque só ela permanece para sempre. Nos livra de viver de frases soltas, versículos fora de contexto, orações vazias de escritura. Queremos fundamento, profundidade, verdade. Queremos o Senhor, e não só palavras bonitas. Torna-nos servos atentos à tua instrução, que ouvem e obedecem, que não escolhem versículos preferidos, mas se rendem ao todo da tua vontade. Mesmo quando ela nos confronta, mostra-nos os limites do nosso próprio coração, as áreas onde estamos agindo com presunção, os desejos que parecem bons, mas estão fora da tua palavra, os caminhos que parecem certos, mas terminam longe de ti. Desperta em nós o temor santo, não um medo paralisante, mas uma reverência viva, que nos faça ler a tua palavra como quem ouve o próprio Deus falando, porque é isso mesmo que ela é. Nos faz lembrar que seguir tua palavra tem recompensa, não recompensa comercial, mas recompensa espiritual, paz, firmeza, direção, vida plena, não por merecimento, mas por aliança. Se alguém aqui está afastado da Bíblia, traz de volta esse amor, apaga o cansaço da mente, remove a frieza do coração e acende de novo a paixão pela tua verdade. Dá fome, Senhor, fome por mais da tua voz, mais do que conselhos, vídeos, experiências emocionais, fome por escritura, por luz, por fundamento, por eternidade. Que a tua palavra seja nossa raiz quando tudo balançar. Nos sustente nas noites difíceis. Nos lembre da tua fidelidade quando o medo gritar. E nos mantenha firmes, até o fim,
porque a tua palavra nunca volta vazia. Obrigado por ainda falar conosco, Deus. Obrigado por ainda usar a tua palavra como boca viva. Ajuda-nos a honrar esse privilégio, a ouvir com o coração quebrantado e a obedecer com alegria. Senhor, o maior campo de batalha não é lá fora, é aqui dentro. No que pensamos quando ninguém vê, no que sentimos e fingimos não sentir, no que escondemos até de nós mesmos. Davi orou pedindo para ser perdoado até dos pecados secretos. E é isso que pedimos hoje também. Perdoa os pensamentos errados que alimentamos, os desejos que fingimos não ter, as intenções que disfarçamos com religiosidade. Mostra-nos o que está escondido. Não queremos mais enganar a nós mesmos. Queremos viver com a alma limpa, mesmo que isso doa no começo, porque a tua presença vale mais do que qualquer mentira. Nos livra dos pecados presunçosos, da arrogância de achar que já sabemos tudo, da teimosia de fazer do nosso jeito, da mania de ignorar quando o teu espírito nos alerta. Derruba todo o orgulho que atrapalha o teu agir. Que a nossa consciência não se cale, que a nossa sensibilidade espiritual não se endureça, que a gente volte a chorar no secreto, a se quebrantar de verdade, a reconhecer quando está errado e pedir perdão. Não queremos ser como o mundo que justifica tudo. Queremos ser como crianças diante de ti, que quando erram, correm pro colo do Pai, que quando pecam, não fogem, confessam, e que quando caem, voltam com humildade. Nos guarda da grande transgressão, Senhor, daquele passo a mais, que leva à queda, à ruína, ao escândalo, ao vazio. Nos protege de ultrapassar o limite. Coloca cerca santa entre nós e o abismo. Às vezes é só um pensamento alimentado, um olhar que demora, uma conversa que passa do ponto, uma intenção que ninguém percebe. Mas o Senhor vê, e queremos que isso pare agora. Purifica as nossas palavras, Senhor. Que elas não sejam duplas, nem afiadas, nem falsas. Que não causem dor, fofoca ou desânimo. Que nossa boca seja fonte de vida, não de veneno escondido em sorrisos. Purifica o nosso coração, o centro de tudo, onde nascem as escolhas, os afetos, os impulsos. Queremos que o Senhor se agrade do que habita dentro de nós, não só do que mostramos por fora. Se tem raiva guardada, retira. Se tem inveja, apaga. Se tem comparação, cura. Se tem desejo errado, transforma. Se tem mágoa, cicatriza com teu amor. Faz da nossa alma um lugar de habitação santa. Não queremos te entristecer. Não queremos apagar a chama do Espírito. Não queremos negociar com o pecado. Queremos viver em temor e adoração. Dá-nos domínio próprio. Nos impulsos, nas palavras, nos hábitos secretos, nos cliques da internet, nos julgamentos silenciosos, nas vontades que aparecem quando ninguém está olhando. Espírito Santo, domina a casa por inteiro. Ajuda-nos a odiar o pecado sem odiar pessoas, a fugir do mal sem se achar melhor, a lutar pela santidade sem perder o amor, a corrigir com graça e a repreender com compaixão. Santifica até o que é normal. O modo como falamos com os filhos, a forma como tratamos a esposa, o marido, os pais. Como lidamos com dinheiro, com descanso, com redes sociais. Que tudo em nós te honre, até nas áreas comuns, e que as palavras da nossa boca e as intenções do nosso coração sejam agradáveis a ti. Não só no domingo, mas em todos os dias da nossa vida. Senhor, se em algum momento nossas palavras feriram alguém, nos mostra. Nos leva ao arrependimento e nos dá coragem para pedir perdão. Nos ensina a consertar, não só a lamentar. Nos faz pessoas limpas, limpos de vaidade, limpos de segundas intenções, limpos de máscaras religiosas, limpos como Jesus foi, cheio de verdade e graça. Que não haja contradição entre o que pregamos e o que vivemos, entre o que falamos e o que sentimos, entre o que oramos e o que praticamos. Queremos unidade entre o lábio e o coração, entre a fé e a conduta.
entre a adoração e a atitude, e que, acima de tudo, o Senhor se agrade de nós. Mais do que impressionar pessoas, mais do que parecer espirituais, mais do que acertar por fora, queremos ser teus por dentro. Senhor, agora oramos pela nossa casa, pelos cômodos que parecem em paz por fora, mas escondem angústias no silêncio, pelas conversas que precisam acontecer e pelas palavras que feriram e ainda doem. Oramos pelos relacionamentos familiares. Que o Senhor traga reconciliação onde há distância, compreensão onde há atrito, respeito onde houve mágoa e amor onde o tempo esfriou o afeto. Abençoa os casais, Pai. Fortalece os que estão juntos na fé. Restaura os que andam em conflito. Guarda os que estão prestes a desistir. E consola quem carrega um casamento sozinho nas costas. Oramos pelos filhos, os que estão perto, os que já saíram de casa, os que se afastaram da Tua presença, os que vivem no automático e os que ainda nem nasceram, mas já são promessa Tua. Toca nos netos, Senhor, nas novas gerações. Guarda suas mentes do engano desse mundo. Livra da vaidade precoce, da rebeldia, da confusão, e planta neles sementes da Tua verdade desde cedo. Oramos pelos pais, pelos que já partiram, pelos que ainda estão conosco, pelos que foram ausentes e deixaram marcas, e pelos que fizeram o melhor que podiam. Honramos cada história, mesmo as que doem. Senhor, também oramos pelos lares divididos, onde há divórcio, separação, abandono, gritos e silêncios. Visita essas casas com Tua paz, faz renascer o que morreu e traz cura onde só existe lembrança. Oramos por famílias inteiras, mesmo aquelas que já não se falam, mesmo onde há ciúme, briga por herança, inveja, competição. Tua palavra restaura até o que parecia irrecuperável. Faz de novo, Pai. Oramos pelas mães cansadas, que oram sozinhas pelos filhos, que seguram a casa com oração e lágrima. Renova as forças dessas mulheres e honra sua fidelidade com milagres. Oramos pelos homens dessa casa, pelos maridos que perderam o rumo, pelos pais que não sabem mais como conduzir, pelos jovens que nunca aprenderam o que é ser homem de verdade. Levanta líderes que Te temem e amam. Que cada lar representado aqui seja visitado pela Tua glória. Que os cômodos se encham de Tua paz. Que a Tua presença seja sentida como ar puro, como cheiro de esperança, como um abraço de volta ao lar. Nos livra de ser religiosos fora e incoerentes em casa. Que quem convive conosco veja Jesus em nós, na forma como tratamos, ouvimos, ajudamos e falamos. Que a Tua palavra seja vivida antes de ser pregada. Que sejamos testemunho dentro de casa. Nos ajuda a pedir perdão quando erramos, a baixar o tom, a não competir dentro do lar, a não colocar culpa em quem amamos e a lembrar que família é presente, não fardo. Abençoa também os solteiros que oram por um futuro ao Teu lado. Guia os sentimentos, livra dos atalhos, guarda os olhos e o coração, e que o tempo da espera seja frutífero e não desperdiçado. Oramos por quem mora sozinho, pelos idosos esquecidos, pelos jovens longe da família, pelos que têm teto, mas não têm lar. Que o Senhor seja casa, mesa e companhia. Oramos também por quem criou os filhos sozinha, ou por quem assumiu responsabilidades que não eram suas. O Senhor vê cada esforço não recompensado, cada lágrima escondida, e promete cuidar de quem escolheu amar, mesmo sem retorno. Nos ensina a orar em casa, não só na igreja, nem só em momentos difíceis, mas em família, em casal, com os filhos, com os pais. Queremos que o nosso lar seja um altar, não só um lugar de dormir. Restaura laços cortados, Senhor. Refaz os vínculos perdidos. Reconstrói o que a mágoa destruiu. E onde há silêncio, planta amor de novo. Tu és Deus de reconciliação. Obrigado pelas famílias que ainda oram juntas, que ainda têm fé, mesmo com tudo difícil, que ainda sustentam a casa com joelhos no chão. Abençoa essas casas com fartura de paz e confirma Tua aliança sobre elas
Que a tua palavra reine sobre nosso lar. Que os relacionamentos sejam cobertos pelo teu amor. Que o perdão flua como rio limpo. E que o nosso testemunho comece dentro da nossa própria casa. Para a glória do teu nome. Senhor, agora colocamos diante de ti o nosso trabalho. Cada esforço, cada entrega, cada plantio silencioso, as rotinas que ninguém vê, os sacrifícios que ninguém entende. Recebe o nosso suor como culto e nos ajuda a trabalhar com propósito, não só por obrigação, nos guarda do cansaço sem sentido, de trabalhar por vaidade ou só por status. Nos livra do ativismo que seca a alma, do excesso que rouba a família e do vazio que rouba o sentido do que fazemos. Abençoa quem está sem emprego, Pai. Toca nas portas certas. Abre caminhos com dignidade. Prepara encontros e oportunidades. E mostra que o Senhor ainda provê, mesmo no deserto. Oramos pelos autônomos, pelos pequenos empreendedores, pelos que vendem no sinal, na feira, nas redes sociais. Pelos que batalham dia após dia sem saber se vai dar certo. Fortalece, renova, sustenta e mostra que o Senhor se importa com cada detalhe. Oramos pelas finanças, Pai, não por ganância, mas por necessidade, pelo aluguel vencido, pela conta que não fecha, pelo armário vazio, pela dívida que aperta. Mostra a tua mão como provisão viva. Nos ensina a honrar com o que temos, a não desperdiçar, a não idolatrar, a não negociar princípios por causa de dinheiro. Queremos fidelidade com pouco, para que o Senhor nos confie mais. Abençoa as mãos que trabalham com justiça, com honestidade, com verdade. Mesmo que ganhem menos, que nunca percam a paz, nem manchem o teu nome por um valor maior. Oramos por quem precisa tomar decisões difíceis. Mudar de cidade, fechar uma empresa, aceitar uma proposta. Mostra com clareza, confirma com paz, age com sabedoria do alto. Não deixa ninguém andar por impulso, só por direção. Oramos pelos estudantes, pelos vestibulandos, pelos que enfrentam pressão por resultado, pelos que não sabem ainda qual caminho seguir. Dá discernimento, coragem, equilíbrio e fé. Mostra que o Senhor guia passo por passo. Oramos por quem vive sobrecarregado, não só no corpo, mas na mente, com 1000 tarefas, 1000 cobranças, 1000 medos. Dá descanso interior e mostra que não precisamos provar nada para ninguém. Guia quem está num tempo de espera, quem já fez a sua parte e agora só precisa confiar. Ensina a descansar sem desistir, a aguardar sem se acomodar, a crer mesmo quando tudo parece parado. Oramos pelas igrejas, Senhor, pelos líderes, pelos intercessores, pelos pastores cansados, pelos pequenos grupos, pelas congregações humildes, pelos cultos sem likes, mas cheios da tua presença. Fortalece o corpo de Cristo na simplicidade. Oramos pela tua igreja perseguida, pelos missionários, pelos refugiados, pelos que arriscam a vida só para ter uma Bíblia. Nos envergonha e nos inspira, Senhor, e nos chama de volta para o essencial. Oramos pelos idosos que sustentam a fé da casa, pelas avós que oram em silêncio, pelos homens simples que nunca pregaram, mas vivem a palavra com fidelidade. Honra essas vidas, com paz, com saúde, com alegria. Oramos pelos nossos governantes. Mesmo sem concordar com todos, pedimos que o Senhor intervenha, que a justiça prevaleça, que a corrupção caia, que a tua vontade aconteça acima de qualquer poder humano. Abençoa nossa nação, Senhor. A tua palavra é mais forte que qualquer ideologia, mais firme que qualquer sistema, mais justa que qualquer decreto, mais santa que qualquer constituição. Oramos por quem vive com ansiedade, pelos que não conseguem dormir, pelos que se cobram demais, pelos que acham que nunca são bons o suficiente. Traz leveza, cura e libertação. Oramos pelos que lutam com depressão, com cansaço crônico, com solidão, com vazio. Mostra o teu amor no meio do nevoeiro. Traz pessoas certas, palavras certas, cuidado visível. E sustenta até a esperança voltar. Oramos por quem tem tudo por fora, mas sente um buraco por dentro.
por quem já conquistou, mas não tem paz, por quem sorri por fora, mas sangra por dentro. Mostra que só o Senhor preenche de verdade. Que a tua palavra continue sendo nosso prumo, na vida prática, nas escolhas simples, no jeito de tratar, de decidir, de viver. E que a tua voz ainda seja a mais importante em todos os detalhes do nosso caminho. Senhor, agora oramos com reverência, com gratidão por tudo que já ouvimos e sentimos, com desejo de obedecer e com humildade para reconhecer onde ainda não conseguimos. Fala mais uma vez, Pai, porque te queremos de verdade. A tua palavra é boa demais para ser ignorada, forte demais para ser tratada como detalhe, santa demais para virar paisagem. Ela é o teu coração exposto, teu amor traduzido em letras. Por isso queremos guardar a tua palavra, não como um enfeite na estante, mas como direção nos dias escuros, como espelho nas decisões, como esperança viva na caminhada. Faz da tua palavra o nosso conselho diário, o nosso filtro emocional, a nossa bússola espiritual, nosso pão para cada manhã e nossa segurança quando tudo for incerto. Não nos deixa ser ouvintes esquecidos, nem leitores apressados. Queremos comer devagar cada promessa, ruminar cada alerta e praticar cada princípio com alegria. Dá-nos prazer nas Escrituras, Senhor. Faz a leitura da Bíblia ser um encontro, não uma tarefa. Que cada versículo arda, que cada capítulo transforme, que cada história aponte para Jesus. E que mesmo nos textos difíceis, a gente não pule nem fuja. Ensina a confiar no que não entendemos, a esperar pelas revelações certas e a estudar com espírito de oração e não de orgulho. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E é justo isso que queremos. Luz para hoje. Não só resposta para o futuro, mas direção fiel para o agora. Senhor, que o nosso coração trema diante da tua palavra, não de medo, mas de respeito. Que a gente não discuta com a Bíblia, nem tente adaptá-la ao que sentimos, mas que a nossa alma se curve com temor e amor. Se em algum momento distorcemos o que lemos, nos perdoa. Se usamos versículos para justificar pecado, nos corrige. Se tratamos o teu livro como um amuleto, nos desperta. Queremos viver como discípulos obedientes, não como consumidores de promessas. Queremos mais raiz que aparência, mais caráter do que frase bonita, mais devoção do que performance. Nos ajuda a transmitir a tua palavra com fidelidade, no jeito de viver, de falar, de aconselhar. Que mesmo sem um púlpito, nossa vida seja pregação. E que o mundo leia Jesus em nós. Obrigado por ainda falar com a gente. Mesmo quando desobedecemos. Mesmo quando te ignoramos. Mesmo quando tratamos com frieza o que é sagrado. O Senhor não desiste de ensinar. E nós não queremos desistir de aprender. Nos leva a um novo tempo, Senhor. Tempo de mais sede, mais presença, mais sensibilidade e mais submissão à tua vontade. Que a oração vire rotina, que a leitura vire prazer, que a santidade vire objetivo e que o teu Espírito seja nosso companheiro até o fim, para a glória do teu nome sempre. Se você chegou até aqui, que Deus te abençoe profundamente, que o céu abrace a sua casa hoje, que a palavra do Senhor floresça na tua alma e que você sinta paz, mesmo sem entender tudo, porque Deus é fiel, até quando a gente não sente. Se essa oração falou com você, comenta aqui. Tua palavra é minha luz. Eu quero orar por você e quero ver quem ainda ama as Escrituras de verdade. Vamos formar uma corrente de fé nos comentários. Inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Aqui a gente ora com verdade, com simplicidade e com reverência. É oração para quem quer presença, não performance. E se você gosta disso, ativa o sininho também. A gente te espera todo dia por aqui. Compartilha essa oração com alguém que você ama, com quem está sem direção, com quem se afastou da palavra, com quem precisa lembrar que Deus ainda fala. Uma oração pode mudar tudo.
Que Deus te abençoe demais, que te dê direção, segurança e descanso, e que a palavra dele seja teu sustento nos dias bons e nos dias maus. Dia após dia, ele segue contigo. Até a próxima oração.